Na parte 1, descobrimos algumas das coisas mais estranhas e incomuns que acontecem na natureza. Mas se você achou que já tinha visto de tudo, prepare-se para se surpreender novamente com os mistérios e a magia da Mãe Natureza. Desde cavernas surreais, que até parece ter saído de um conto de fadas, até nuvens estranhas e fenômenos naturais extraordinários. Como é possível uma chama de fogo ficar acesa debaixo d'água? Por que essa cachoeira incrível é cor-de-rosa? Imagine você observar uma cachoeira com uma queda de fogo. Mas como assim? E o que pode ser essas coisas inusitadas em meio à floresta tropical? Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nas grandes maravilhas naturais, em uma jornada surpreendente, explorando os mistérios mais incríveis da natureza. 10 coisas incomuns que acontecem na natureza, que você não vai acreditar. Parte 2. Número 10. Cameron Falls. As cachoeiras são maravilhas naturais fascinantes. Agora, imagine se existisse uma cachoeira de cor rosa. Acredite ou não, ela existe sim, e é dela que falaremos agora. Em Alberta, no Canadá, está localizado o Parque Nacional Waterton Lakes. Nessa região, existe uma cachoeira que mais parece ter saído de um filme de ficção. Esta é Cameron Falls, uma queda de água que costuma ser cristalina, mas que pode sofrer alterações naturais que a torna ainda mais incrível. Acontece que ela fica próximo de sítios xistosos, conhecidos como argilitos, um aglomerado de rochas vermelhas constituídas por ferro oxidado. Quando fortes chuvas caem na região, essas rochas avermelhadas acabam se transformando em lamito vermelho. À medida que a água da chuva flui em direção às cataratas, esse lamito é carregado, colorindo lindamente a cachoeira com uma tonalidade rosa vibrante. Ela até parece ter saído de uma fantástica fábrica de doces. O detalhe é que nem sempre a chuva irá causar esse fenômeno natural tão radiante, já que é preciso condições perfeitas para que as águas de Cameron Falls fiquem rosadas. Mas, com certeza, experimentar essa visão tão rara é algo deslumbrante. Número 9. Horsetail Falls. Imagine ter o privilégio de observar uma cachoeira que impressiona com sua queda de fogo. Espera um momento, como assim, queda de fogo? Calma que iremos explicar melhor. No Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, está o maior monólito de granito exposto do mundo, batizado de El Capitan. No lado leste desse monólito, existe uma cachoeira sazonal, ou seja, que flui apenas no inverno e no início da primavera. Acontece que essa cachoeira sazonal é alimentada pela chuva, ou o derretimento da neve que fica acumulada no topo do gigantesco El Capitan. Conhecida como Horsetail Falls, essa queda d'água é capaz de surpreender, tanto por sua altura, como por um fenômeno natural muito raro e impressionante, que faz parecer que a cachoeira está em chamas. A altura total dessa cachoeira tão magnífica é de assustadores 630 metros. O mais curioso é que, se a queda d'água estiver fluindo no mês de fevereiro, e as condições climáticas estiverem perfeitas, a luz do sol poente pode atingir a cachoeira no ângulo certo, iluminando sua parte superior. Com isso, a luz do sol reflete nas águas, fazendo com que elas brilhem no laranja e vermelho vibrante, criando uma magnífica ilusão de ótica. A impressão é que Horsetail Falls está em chamas, um dos fenômenos naturais mais raros e incríveis do mundo. Essas cachoeiras incomuns são realmente impressionantes. E você também vai se surpreender com os próximos lugares, fenômenos e coisas incomuns que descobriremos. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos continuar com o vídeo, porque a partir de agora, as coisas vão ficar bem interessantes. Número 8. Montanhas Arco-Íris. Chegou a vez de conhecermos essa vista fascinante, extremamente colorida, que mais parece ter sido pintada à mão. Mas, na verdade, é uma verdadeira obra de arte da natureza, de cores fascinantes. Na China, está localizado o Parque Geológico conhecido como Zhangjiang Danxia, que guarda formações geológicas únicas. Lá,
Existe uma cadeia de montanhas multicoloridas, chamadas de montanhas arco-íris, um apelido que define perfeitamente essa paisagem tão surpreendente. Mas, o que faz esse lugar ser tão colorido? Os geólogos acreditam que essas formações rochosas, compostas de arenito e outros depósitos minerais, se acumularam por mais de 24 milhões de anos. Porém, devido a diversas condições naturais, como o movimento da crosta terrestre, vento e chuva, ao longo desses milhões de anos, essas rochas acabaram criando camadas com diferentes texturas, tamanhos e padrões, de cores vívidas e variadas, esculpindo essa paisagem mágica. As montanhas arco-íris é um tesouro criado pela força da Mãe Natureza, que está entre as mais belas paisagens do mundo. Número 7. Floresta de Pedra. Veremos agora mais um exemplo das criações magníficas e incomuns formadas pela força da natureza. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, um ambiente que guarda vida em abundância, com muitas espécies que só podem ser encontradas lá. É nessa ilha que está um dos lugares mais inusitados do mundo, a surpreendente Floresta de Pedra. O Parque Nacional de Tsingy-de-Bemaraha está localizado na costa oeste de Madagascar, famoso por ser uma região de geografia única e extravagante. Quase todo o parque é composto por formações geológicas de calcário. O grande detalhe é que essas formações criam uma paisagem extrema. Durante milhares de anos, as rochas de calcário sofreram com a erosão causada pela água e pelo vento, esculpindo pilares rochosos pontiagudos, que podem chegar a 100 metros de altura. Uma verdadeira floresta de pedra. O pico dessas colunas criam arestas extremamente afiadas e perigosas. Além disso, algumas colunas estão tão próximas umas das outras, que não tem espaço nem para colocar o pé com segurança. Na base desses enormes pilares afiados, possuem passagens muito estreitas, que formam um enorme labirinto. Devido ao acesso perigoso, o parque é praticamente impenetrável, servindo como um refúgio seguro para incontáveis espécies da fauna e flora. Uma incrível barreira natural, que protege a região das ações inconsequentes do homem na natureza. Número 6. Cavernas de Mármore. Na Patagônia chilena, existe um lugar surreal, que parece ter saído de um conto de fadas. Essas são as Cavernas de Mármore. Um cenário natural capaz de impressionar qualquer um. Situadas no Lago General Carreira, esse conjunto de grutas, também conhecidas como Catedral, formam uma paisagem fantástica, de tirar o fôlego. Esculpidas ao longo de milhões de anos, essas cavernas magníficas foram criadas pela força das águas agitadas e fortes ventos, que cavaram uma rocha de calcário gigante, formando diversas camadas e criando um fascinante labirinto de cavernas em meio ao lago. Uma formação natural surpreendente. As incríveis cavernas de mármore recebem esse apelido devido à sua mistura de cores deslumbrantes, com tons de azul, rosado, amarelo e branco, lembrando as cores do mármore usado na construção civil. As rochas podem até roubar a cena, mas a água azul turquesa do lago cria um contraste ainda mais lindo. Esses lugares são realmente diferentes de tudo o que já vimos na natureza, não é mesmo? E a partir de agora, você também vai se impressionar com esses fenômenos mais inusitados e incomuns, que acontecem em alguns lugares na Terra. Número 5. Arco-íris lunar. O arco-íris é um fenômeno natural encantador e muito conhecido, que costuma aparecer em um dia claro e chuvoso. Mas, você já viu um arco-íris à noite? Isso mesmo que você ouviu, quando o sol já foi embora e a lua domina o céu. Pode até parecer estranho, mas saiba que essas listras coloridas também podem surgir durante a noite, na luz do luar. Conhecido como arco-íris lunar, ou moonball, no inglês, esse fenômeno é considerado bastante raro, e igualmente fascinante. Para que ele ocorra, é preciso condições naturais específicas. Assim como os arco-íris normais, os lunares são fenômenos ópticos que se formam através da refração da luz, em muitas gotículas de água na atmosfera. Mas, para que ele ocorra, é preciso que a lua esteja, de preferência, cheia, próxima do horizonte, com névoa ou clima chuvoso, que o tempo não esteja muito nublado, e o céu esteja escuro, ou seja, sem interferência de luzes artificiais. Apesar de apresentar cores mais fracas que o solar, o arco-íris lunar, muitas vezes, parece ser branco, mas é igualmente lindo e fascinante. Número 4.
Os pilares de luz. Imagine a seguinte cena: você olha pela janela de sua casa e se depara com feixes de luzes coloridas e brilhantes, saindo do céu e vindo em direção ao solo. Falando assim, parece algo assustador, porém, extremamente lindo de se ver. Esse fenômeno é conhecido como pilares de luz. Um evento natural pouco conhecido, que impressiona. Mas, afinal, que fenômeno é esse? De onde vêm esses feixes de luzes tão coloridas? Para que esse fenômeno natural aconteça, é preciso condições perfeitas, por isso são tão raros e pouco conhecidos. Em primeiro lugar, é preciso um ambiente muito frio, e sem a incidência de vento. Quando a temperatura está abaixo de zero, pequenos cristais de gelo se formam na atmosfera. Porém, em condições específicas, esses minúsculos cristais de gelo se formam em regiões mais baixas que o comum, e se orientam hexagonalmente. Quando isso acontece, o gelo acaba funcionando como um grande espelho, que reflete qualquer fonte de luz, seja ela natural, como o sol, ou a lua, ou artificial, como lâmpadas e iluminação pública. Dessa forma, em vez de viajar para o espaço, as luzes coloridas são refletidas de volta para a Terra, criando essa espetacular ilusão de ótica dos pilares de luz. Número 3. Nuvem punch. De repente, você olha para o céu e nota algo muito estranho, um enorme buraco entre as nuvens, como se um OVNI tivesse passado por ali e causado essa grande lacuna entre as nuvens. Apesar de incomum, esse fenômeno é completamente natural e extremamente raro. Conhecido como nuvem punch, nuvem de perfuração, ou buraco de nuvem, esse surpreendente fenômeno natural só ocorre quando alguns fatores climáticos acontecem simultaneamente, por isso é tão difícil de observar esse fenômeno. Vamos tentar explicar de uma forma mais compreensível. As nuvens são feitas de vapor, ou seja, são basicamente gotículas de água semi-condensadas no ar. Porém, quando a temperatura na nuvem está abaixo de zero, cristais de gelo se formam. Mas, em certas condições de pressão, pode ocorrer o chamado processo de Bergeron, quando algumas gotículas nas nuvens não congelam como fariam normalmente. Pelo contrário, essas gotículas ficam super resfriadas e permanecem suspensas entre as nuvens. Devido a isso, algo extraordinário pode ocorrer: as gotículas super resfriadas que não congelaram são imediatamente evaporadas, no mesmo momento em que parte do vapor das nuvens se transforma em cristais de gelo, deixando esse enorme buraco na nuvem, e causando essa imagem de tirar o fôlego. Um fenômeno muito incomum e interessante, não é mesmo? Tão incomum, como esse fenômeno misterioso, e essas coisas extremamente estranhas, encontradas em algumas florestas tropicais, que vamos descobrir agora. Número 2. Cachoeira da Chama Eterna. A misteriosa chama que arde entre as águas. Em Orchard Park, Nova York, existe uma pequena cachoeira muito linda, a Cachoeira da Chama Eterna, um nome que define perfeitamente o fenômeno intrigante desse lugar. Algo muito incomum acontece lá, acredite ou não, apesar da constante umidade. Uma chama dourada teima em queimar, em um ambiente que não teria como a manter acesa. No centro dessa intrigante cachoeira, existe uma pequena caverna, onde pode ser vista uma pequena chama de cor laranja, que queima constantemente. Mas, como esse fogo permanece aceso em um lugar tão frio e molhado? Claro que a natureza possui sua resposta. Geralmente, um vazamento de gás natural é sinal de perigo. Porém, há situações em que um pequeno vazamento pode criar cenários incríveis. Devido a milhares de anos de atividade tectônica na região, um bolsão de gases naturais foi criado, liberando uma mistura de etano e propano, que saem constantemente das profundezas da Terra, e vão parar na caverna da Cachoeira da Chama Eterna. O que intriga os cientistas aqui, apesar dos estudos, não se sabe ao certo como esse fogo pode queimar sem parar nessa região, que é úmida e fria o tempo inteiro. Em algumas épocas do ano, essa chama escurece, mas nada que um isqueiro não resolva. Porém, lembre-se que se trata de um bolsão que libera, constantemente, um gás natural altamente inflamável, e apenas profissionais podem reacender essa chama tão fascinante. Número 1. Palmeira ou acrapona. Uma palmeira muito diferenciada e exótica, que produz raízes de aparência extremamente incomuns. Essa é uma acrapona, uma inusitada palmeira, nativa da floresta amazônica. Crescendo mais de 30 metros de altura, essa bela palmeira produz frutos pequenos e redondos, de tonalidade escura, muito saborosos e nutritivos. Porém,
O que mais chama atenção nessa planta são suas estranhas raízes que nascem a partir de sua base, formando um denso aglomerado. As raízes da palmeira craponha possuem uma aparência muito inusitada. Com uma cor púrpura escura, elas têm uma forma fálica, que lhe dá essa aparência única e estranhamente excêntrica. Essa incrível palmeira é mais um exemplo das peculiaridades muito incomuns que existem na natureza. Esses fenômenos naturais, lugares extraordinários e formações surpreendentes, são realmente diferentes de tudo o que já vimos. A natureza nunca deixa de nos surpreender, com suas incríveis belezas e diversidade. E aí, o que achou dessa jornada espetacular, através das maravilhas mais incomuns que acontecem na natureza? Compartilhe conosco sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, que estão aparecendo aqui na sua tela.